Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Pagotto, eu sou o fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM e esse é o Vamos de Vendas. Esse é um podcast dedicado para você que quer saber mais sobre vendas complexas, como quer levar a sua operação para um outro patamar. Toda segunda-feira vai ter um novo episódio, então aproveita aí no seu aplicativo e ativa o sininho, liga o alerta para que sempre que sair um novo episódio você seja imediatamente notificado e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Zorro Brasil, Vamos de Vendas Podcast e o meu Gu Pagotto. O nosso episódio de hoje vai ser Transformando Empresas em Ecossistema. E a nossa convidada de hoje aqui, ela tem uma super experiência nesse tema, é autora de um livro falando de ecossistema de parceiros, construiu um dos maiores ecossistemas de parceiros no mundo de vendas aqui do Brasil, fundadora da Plural Sales, além de estar ajudando a galera na Endeavor, na Astela Network. Nara Guimarães, muito prazer ter você com a gente aqui no podcast. Obrigado por trazer um pouco do seu conhecimento aqui para o Vamos de Vendas. Estou super feliz que esse tema vai ganhando cada vez mais expressividade. Obrigada, Pagotto, pelo convite, a galera da Zorro. Muito bom. Vamos lá, eu queria começar o nosso tema de hoje, né? Eu escrevi meu livro ano passado, né? Vocês tinham acabado de lançar o de vocês. Por mais que você me falou que era um baita de um trabalho, escrevi o livro. Eu ainda caí nessa, escrevi junto lá com o Hélio Azevedo. E você e a Juliana Tubino escreveram lá o livro falando de ecossistema de parceiros, trouxeram o método Octo. E você, principalmente, tem uma carreira muito marcante, né? Principalmente agora com a Plural, fazendo muitos projetos para fazer a implantação de programas de canais e de parcerias. E eu estava conversando com você e com ela também antes, e o que eu percebi é que, na verdade, as empresas se deram conta que não é apenas criar um programa de distribuição. Os CEOs das empresas estão entendendo que o contexto de ecossistema é muito marcante e estar dentro de um ecossistema, participar de um ecossistema é muito relevante. Conta um pouco para a gente essa história de ecossistema, o que isso representa e como que isso está impactando os negócios, principalmente no mundo B2B. Boa. Quando a gente começou a pensar em escrever o livro, a ideia de colocar uma metodologia era pegar essa bagagem, até um pouco do que você falou, de mentoria de Endeavor, de dúvidas recorrentes, e falar, tá, vamos pensar esse tema de uma forma estruturada e intencional. Então, a gente criou o método para organizar a cabeça das pessoas quando Para ter falassem um de passo a ecossistema. passo. Exatamente. Então, o método Octo, ele tem esse papel. O que a gente foi vendo é que quando a gente expande um pouquinho o olhar, e durante muito tempo na Plural eu fazia programas de canais, quero melhorar a aquisição, então vamos fazer um canal de revendedor, vou fazer um canal de valor agregado. Mas quando a gente dá um zoom out, o grande diferencial de competitividade das empresas que conseguem crescer, virar seus unicórnios, decacórnios, elas têm uma estratégia de ecossistema bem clara e bem desenvolvida. E essa estratégia de ecossistema, ela é ampla porque ela traz diferentes agentes e stakeholders. Então, se a gente volta na teoria da palavra lá da biologia, o ecossistema da biologia, quanto mais diverso é meu ecossistema, mais estável ele é e menos suscetível à competitividade eu fico, maior é a minha barreira competitiva. Então, em vez de eu ter um parceiro que ele é só um revendedor e eu começo a colocar um que indica, um que implanta, um que revende, eu começo a trazer mais estabilidade e defensibilidade para os ecossistemas. Então, torna o tema um pouco mais amplo do que só um programa, só uma iniciativa de canais. E isso é uma barreira competitiva e quem está liderando uma pauta dessa na empresa, os CEOs estão pensando nesse diferencial estratégico competitivo. Então tem expandido um pouco mais o olhar. E a própria relação, o ecossistema, ele tem, quando ele é intencionalmente desenvolvido, ele tem o papel de organizar essas relações. E às vezes não são relações só monetárias. Então a gente tem validado o método, por exemplo, com ONGs, Organização do Terceiro Setor. O que é a proposta de valor que eu consigo gerar para algum outro stakeholder? Então você acaba expandindo o olhar e parando de falar assim, não é só um programa de afiliado, de indicação, uma relação mais transacional, e o ecossistema tem esse papel. Então de gerar essa competitividade para as empresas e, claro, quando você está melhor para competir, daí você fica mais agressivo, cresce mais, aí consegue melhorar todas as partes ali. Cara, muito legal isso que você falou. Eu gostei da comparação do ecossistema de negócios com o ecossistema da biologia. Me remeteu lá à quarta série, quando alguém me falou que se você tinha um desequilíbrio na cadeia, tudo poderia meio que ruir abaixo. E
E só que tem um ponto que é bem crítico aqui, né? Normalmente, e acho que muitas das conversas que você tem lá na Plural são pessoas te procurando, empresas te procurando, porque querem criar um canal de venda indireta, querem gerar mais demanda, ou seja, o objetivo de todo mundo é vender mais. E aí o que esse negócio se transformou é que, na verdade, não é só vender mais, eu preciso me preocupar, né? O método Octo fala um pouco sobre isso, né? Ou seja, como que eu me estruturo em enablement dos parceiros, na parte de geração de demanda dos parceiros, do meu suporte operacional para todos os parceiros. E então, no final das contas, eu preciso garantir que eu tenho todo um ecossistema com várias partes interessadas, e aí vai ter os meus canais, vai ter os meus clientes, vão ter muitas vezes os clientes dos meus clientes, vai ter o governo, tem um ecossistema muito grande rodando por trás, e isso que dá fortaleza. E o responsável por isso não é o diretor de vendas, né? Ou muitas vezes o Chief Revenue Officer, se for de uma companhia. Isso vai estar num nível acima, né? É o CEO da empresa que precisa pensar qual que é o ecossistema que ela está conectada. E se a gente olhar aqui para a realidade do Brasil hoje, né, assim, quais são os grandes ecossistemas, muitas vezes foram pautados em até aplicativos, né? Tem o Uber, tem o iFood, a própria Amazon, surgiram com uma demanda específica e viraram impérios, né? O iFood não é um app de pedir comida, o Uber não é um aplicativo de táxi, a Amazon não é definitivamente uma loja de livros. Eu queria que você falasse um pouco como que esses ecossistemas surgem, né? Vocês devem ter estudado muito sobre isso. Qual que é a história de como que esses grandes ecossistemas surgem? Qual que é essa peça fundamental e quais são os elementos que vão tornando um ecossistema mais robusto ao longo do tempo para terem no futuro uma força de mover o mercado ou transformar até a economia de um país? Muito legal. A gente, quando olha para essa geração de demanda que você falou, essa primeira dor, é muito comum, né? Vindo do CRO, é muito comum que isso aconteça. E não tem nada de errado em eu ter um programa que só me gera demanda, né? O que eu acho que é uma perda de oportunidade para as empresas é não expandir o olhar para pelo menos saber o que dá para ser feito. Se vai fazer ou não, se vai priorizar ou não, aí é uma outra agenda. E quando você tem clareza do que você quer fazer na parte de ecossistema, pode ser só gerar demanda, pode ser fazer uma estratégia enorme de internacionalização e compra de empresa e tal. E o que está nessa agenda, muitas vezes, é uma definição daquele framework de Build, Buy or Partner, né? Uhum. E isso está muito presente também na relação dessas empresas que você falou. O que eu acho que elas têm em comum? Uma clareza do que é o core de cada uma delas. E muitas vezes o core, ele é não terceirizável, né? Então, o que é o core do meu negócio? E isso aqui eu não vou abrir mão porque é a minha inteligência estratégica. No caso dessas empresas, o que elas têm de dados é muito da inteligência estratégica. Então, nenhuma delas, né, nem uma Amazon, nem um iFood, nem um Uber, né, o que eles têm de dado faz ter um olhar e falar, isso daqui eu não vou abrir mão. Eu não vou terceirizar a parte de coleta de dados, de integração de ferramenta e tal, para um terceiro. Isso daqui é a minha O inteligência. contato com o meu cliente, muitas vezes, né? Ele é o dono do cliente que está ali baixando o aplicativo, no caso deles, né? Exatamente. Então são todos muito centrados na experiência do cliente. O dado faz com que eles consigam entender melhor o comportamento de cada um dos usuários e falar, poxa, eu tenho um gap aqui, que é um gap com o entregador, no caso do iFood. Então isso aqui eu posso terceirizar, eu posso comprar uma empresa, né, de moto e terceirizar essa operação, internalizar isso, eu posso fazer parceria com outro, eu posso fazer parceria com concorrente. Isso às vezes vai mudando o mindset até dessas concorrências, né. Será que eu preciso mesmo concorrer ou posso ter algum tipo de colaboração aqui? Será que um iFood e um Rappi tem um meio do caminho que pode ser um share que gera valor para os 2 lados, né? Claro, com algum tipo de defesas estratégicas de cada um deles. A gente tem visto muito hoje com AI, né? Tem uma zona cinza dos concorrentes fazendo parceria em algum nível que, né, mas com essa parte muito clara. Então, acho que a defesa de dados, internalizar isso, eu acho que é o que eles têm em comum também. E aí são todos marketplace, né? Marketplace, por definição, é uma estratégia já pulverizada, que eu já tenho que gerar demanda, né? E tenho que suprir
essa demanda de alguma forma, e aí quando você monetiza na transação, que é o que todos fazem, também eu preciso pensar em como isso tudo vai estar mais integrado para que o dado não se perca. Eu preciso saber que aquela geração da demanda do restaurante veio do iFood, veio do aplicativo, e aí isso, se eu for trazer tudo para dentro de casa, fica inviável. Você tem uma velocidade muito lenta para desenvolver tudo isso e muito custosa às vezes. Então é uma alternativa para eu crescer mais rápido, sem ter que investir tanto, né. Então uma Legal. parte eu internalizo. É bem interessante isso, né, assim, o ponto fundamental, o que você está dizendo é, os grandes ecossistemas, eles começam a partir da experiência do usuário. O usuário tem uma necessidade que ela é profundamente bem resolvida, eu tenho dados sobre esse cliente, eu consigo entender a jornada que ele tem, eu vejo outras necessidades ao redor desse cliente, e aí eu vou pensar se eu vou, né, build, se eu vou construir, se eu vou comprar alguém ou se eu vou fazer uma parceria com alguém para poder somar isso dentro desse ecossistema. Muitas vezes eu vou fazer parcerias para validar alguma tese, futuramente adquirir empresas ou depois colocar um time próprio, e isso vai ficando aumentando o meu LTV com esse cliente, né? Eu vou conseguindo monetizar mais de outras formas, inclusive com diferentes tipos de monetização, né? Às vezes é por transação, às vezes é por assinatura ou de outros, ou por FIIs que sejam incluídos. Eu vou ganhando força e potencializando esse giro ao redor do ecossistema. Então, acho que dá para sair aqui de aprendizado é que, se eu quero começar a construir um ecossistema, eu preciso dominar o cliente. Se eu dominar o cliente, eu vou conseguir construir muitas coisas em volta dele. E se eu dominar o cliente, ele naturalmente não vai para outro ecossistema, né? Eu a assim, voltando no básico, a gente fala que talvez esse seja um dos principais erros. Não olhar para o cliente quando começa uma parceria parece óbvio, parece básico, mas é o que acontece, porque tem muito de, principalmente quando a gente vem para o mercado brasileiro, tem muito de uma cultura de parceria, assim, informal, né. "Putz, vamos fazer uma parceria aqui", mas não adianta eu fazer parceria com um cara que, putz, tem uma alta geração de demanda, nã mas não é meu ICP, né, eu vendo para enterprise e o cara tem uma base de 2 milhões de SMB, né. Então se você não tem essa clareza do ICP e das etapas, então a gente fala hoje já em 28 momentos na jornada de compra, pensa nesses 28 momentos, quantos possíveis parceiros você poderia melhorar esse touch, seja porque vai influenciar na decisão do seu cliente, porque vai agregar, porque vai gerar demanda, porque enfim, né. Então, se você tiver mapeado e tiver clareza dessa jornada como um todo, fica mais lógico aonde você pode plugar essas parcerias. Você falou isso dos diferentes pontos da jornada, né? Tem um livro do Thales Teixeira, que ele fala de decoupling da cadeia de valor do cliente, né? Como que você vai desmembrando a cadeia de valor do cliente, você vai percebendo que em cada uma das etapas eu posso incluir ali um fator que eu vou agregar mais valor para o cliente, vou conseguir monetizar, melhorar a experiência, e tudo passa por isso, né? Por entender esse indivíduo. Agora, tem um estudo da McKinsey que ela fez com empresas B2B e mostrou que 60% das empresas já estão em pelo menos um ecossistema, né? E um outro estudo da Ernst Young diz que 84% dos líderes B2B acham que fazer parte de um ecossistema vai ser crucial para a existência do negócio deles. A grande dúvida aqui é: eu crio o meu ecossistema, eu participo dentro de um ecossistema, tem como eu ter o meu, participar de outro? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas empresas conseguem viver, né, dentro ali, na biologia tem o cara que vive nas costas do jacaré, né? Dentro do mundo de negócios vão ter várias empresas aqui que vivem no ecossistema do Mercado Livre, no ecossistema do iFood, ou no ecossistema de parceiros de grandes empresas, e tá tudo bem, né? Fala um pouco sobre isso. Eu tenho que criar o meu, quando eu deveria me preocupar com isso, ou quando que eu posso conseguir navegar dentro de algum ecossistema de negócio já existente? É, é quase, assim, quase impossível que você não pertença a nenhum ecossistema em nenhum nível, né, então, de alguma forma você acaba sendo inserido. Se para ilustrar, eu acho que um termo que ajuda é: eu sou o orquestrador do ecossistema, e daí eu posso ser o centro dessas relações quando eu falo que eu sou o elo principal e as relações elas orbitam em volta da minha solução. Então eu sou mais protagonista, eu detenho um pouco mais desses processos, dos dados e como que os parceiros eles estão interagindo entre eles, que é parte do valor de um ecossistema, né, quando eu consigo gerar valor entre os próprios parceiros e intermediar aquilo, o seu hub
onde eu concentro aquelas relações, ou então eu sou um elo, né? E o elo eu tenho que entender o meu papel nessa cadeia também para extrair valor. Não tem absolutamente nada de errado em eu ser apenas o elo. Eu vou te dar um exemplo, a gente conversou com o Emerson da Salter, ele é hoje o quinto maior parceiro de Google Cloud, e a empresa dele, a Salter, é relativamente nova, tem 4 ou 5 anos ali, empresa enorme. Ele quando entrou no ecossistema do Google Cloud para começar a representar, então ele como elo, né, fazendo parte de um programa, ele falou que ele foi atrás de entender, deixa eu ver tudo que está na cabeça do Google Cloud quando ele monta um programa, para eu entender exatamente qual que é o meu papel estratégico. E uma das principais sacadas que ele teve foi os parceiros de Google Cloud, eles tendem a esperar uma geração de demanda do Google, porque quem gera mais demanda que o Google, né? Então, assim, os parceiros sentam lá e esperam o Google gerar demanda para eles e eles prestam, né, o serviço. Aí ele falou, não, vou criar uma máquina de geração de demanda própria. Hoje 50% da demanda ele gera de uma forma internamente, 50% ele gera via Google. E ele falou que isso foi a virada de chave para ele se destacar e crescer muito rápido. Quando ele ia para os eventos do Google, ele falou: "Pô, mas como é que você tão rápido cresceu?". Então, quando eu tenho um papel de elo, eu tenho que olhar para o orquestrador e falar: "O que está por trás da cabeça desse cara?", né. Seja para eu ser vendável lá na frente, porque tem gente que entra no ecossistema para ser atrativo, entender e falar: "Me compra depois", ok, tudo certo. Mas se você não entende o que está por trás da estratégia, e normalmente o orquestrador é quem tem mais força, né, seja força de marca, seja força de investimento, então ele tem mais uma relação de poder Ou ali, tem o produto, né? ou tem o produto. Então, se você não entende esse papel, você fica muito mais vulnerável ali. Então, acho que quando você está orquestrando um ecossistema, você fala: "Eu tenho oportunidade dentro da jornada do cliente para plugar outras pessoas", mas olhando também para o meu cliente, que mais que ele está consumindo, que mais que ele está fazendo, que eventualmente eu posso ser o elo de algum outro ecossistema e posso coexistir nessas 2 coisas. O que eu acho que é uma perda de oportunidade é você não entender com clareza essas relações e ficar meio, à mercê ali de aparecer alguém que quer representar ou ter uma visão muito míope da oportunidade, né. É genial isso que você falou, né? Numa parceria, se você não entender qual é o maior objetivo do seu parceiro, você nunca vai ter sucesso. Se você tem que entender por que que a empresa, o seu distribuidor ou o seu parceiro, o que que ele espera de você, e você tem que entregar isso para ele para você receber de volta aquilo que você quer, que às vezes são clientes, são leads, são faturamentos. Muita gente entra numa parceria pensando o que que eu vou ganhar. Ah, eu quero mais comissão, eu quero mais lead, eu quero mais atenção, e do outro lado, eu vou te dar menos comissão, pensando só do seu lado. Se você não conseguir fazer o outro elo, que está antes ou depois de você dentro dessa cadeia, se fortalecer, provavelmente você vai se dar mal também, né? Perfeito. A gente tem o outro exemplo que é legal é o do André da SoftwareOne, fundador da SoftwareOne, que é um grande parceiro Microsoft, Uhum. e ele, foi distribuidor da Microsoft, ganhou muito dinheiro e por muito tempo com isso, e criou embaixo dele uma rede de parceiros de indicação, de implementação. Então ele estava claramente ali orbitando um dos maiores ecossistemas, que é o da Microsoft. Do outro lado, ele também orquestrou o dele embaixo para distribuir outros produtos, para ter outra estratégia. Então, entender o que é valor lá, como que eu gero ainda mais valor para uma Microsoft, talvez eu não consiga gerar esse valor todo sozinho, e aí ainda assim eu vou contar com o Legal. apoio de uma rede de parceiros, E né. isso é muito difícil, né? Porque você tá lá, às vezes você é uma grande corporação e você tá pensando que você vai escalar isso em, sei lá, milhares ou milhões de pessoas, você precisa conversar com elas e entender o que que é valor, né? O que que é valor para você? Por que que você entraria dentro desse ecossistema? O que que eu preciso te entregar, né? A gente fez aquele estudo lá atrás, né? A Plural e a Pipe Lovers, a gente viu que a remuneração é importante para ter estabilidade do negócio, como que a sua empresa vai se manter ao longo do tempo, mas o suporte de geração de demanda, o apoio técnico, o apoio comercial, é a relacionamento institucional das marcas, isso também é igualmente importante quando você vai trazer alguém para participar dentro do seu ecossistema. Talvez esse seja a maior falha. Se você não olhar como eu agrego valor para quem está comigo, eu dificilmente vou conseguir fazer essa máquina parar, mas é onde a maioria das pessoas não investe tempo suficiente, né? Exatamente. É raro você ver empresas que começam um mindset de parceria falando: "O que que eu vou entregar?". A maioria começa com o mindset de: "O que que eu vou ganhar?", né. E
ok, né, sem ingenuidade aqui na relação comercial, mas muda um pouco a forma de pensar quando você fala: o "Que que eu consigo entregar para esse cara?". E aí, na É, contrapartida, talvez o primeiro passo, né. talvez a pergunta até seja o que que esse cara precisa, né? Porque muita gente me pergunta nas aulas presentes que eu faço lá no G4 ou até na Pipe Lovers, a nossa comunidade de canais. O pessoal fala: "Ah, mas eu tô procurando aqui um canal, eu queria um canal que falasse com o meu cliente, que vendesse para mim". Cara, a primeira coisa que você precisa pensar é: aquela empresa ela já existe. Ninguém não, vai. Poucas pessoas criam uma empresa para virar parceiro de um ecossistema já existente, Uhum. né. Normalmente uma empresa já existe, ela trabalha com seus produtos e serviços, surge uma oportunidade de negócio onde ela vai começar a distribuir um produto, prestar um novo serviço, vai entrar dentro de um novo ecossistema, e ela vai começar a experimentar, né. E aí cabe a você que é o orquestrador de um ecossistema, entender: "Espera aí, que problemas que essas empresas potencialmente têm, que eu consigo resolver e faço com que esse ecossistema gire mais rápido". Vamos pegar um exemplo que todo mundo certamente conhece, é o problema do o iFood. Pô, por que que o iFood conseguiu plugar tanto, motoboy lá? Porque esse motoboy ele não tinha um fluxo de demanda existente. O restaurante também reclama de pagar a taxa do iFood, mas ele não tem cliente suficiente, então ele está feliz de pagar desde que ele tenha clientes adicionais. Então, nem sempre vai ser uma relação de amor, mas é uma relação de interdependência baseado em que problema que eu resolvo dessa próxima etapa, que eu tenho essa fortaleza. Então, nem sempre vai ser uma relação de amor, mas ela sempre vai estar ajudando o outro a sobreviver, né. É, desde que seja claro, né. Eu acho que o problema é esse. E quando as empresas vão orquestrar seus ecossistemas, um dos principais erros é falta de clareza da visão da estratégia e do papel daquela estratégia no desdobramento do negócio. E aí, se essa visão não é clara, então pega um exemplo clássico de empresas de software que vão trabalhar com implementador ou parceiro de serviço. Não é claro se a empresa quer internalizar e fazer uma área de professional service ou ter parceiro para aquilo. Daí você começa a relação, aí você muda a visão, daí você fica uma concorrência. Então eu acho que a lição de casa aqui é pensar no componente estratégico e a visão de longo prazo ou de médio prazo, né, para você entender aonde essa relação de interdependência vai fazer sentido e aonde não, porque daí, assim, uma coisa é não ser tão amigável, outra coisa é não ser transparente, né. Exato. E aí eu acho que é o cuidado. É uma relação leonina, mas pelo menos eu sei quem é o leão e eu sei quem é o antílope, né. Exatamente. Eu tenho um caso interessante disso, né, eu invisto numa empresa de software para restaurante, e no começo a gente era uma plataforma white label, e por fim a gente acabou resolvendo criar uma marca própria, ia ser mais fácil para o cliente final identificar com a marca, mas a gente não queria ter uma força de vendas, porque era muita capilaridade, era um ticket muito baixo, e a estratégia da empresa foi ser por ter revendas, né, hoje são mais de 200 revendas no Brasil inteiro. E esse ecossistema, que hoje agora tem vários produtos embarcados e tudo mais, ele só deu certo porque a empresa tinha claridade e ela verbalizava para todas as revendas: "Olha, a gente não vai ter máquina de vendas, direta. No nosso papel aqui, a gente faz a geração de demanda centralizada e distribui o lead para você dentro desse CEP, que é onde você vai atuar. Você, em contrapartida, tem que ter uma quantidade X de vendedores de geração de demanda". Ou seja, as relações, as expectativas dentro do papel de cada um são muito claras e cada um sabe o que vai ter que cumprir dentro desse papel. Às vezes a gente fica, você falou: "O brasileiro adora fazer parceria", né. Você vai num evento, você tomou um café, você volta do coffee break lá: "Ah, a gente já fez uma parceria É. aqui. Tá, e aí, quanto que você vai investir?". "Não, não, ele vai me indicar cliente, eu vou indicar cliente para ele". No final ninguém indica cliente para ninguém É. e nada acontece. Então, acho que esse elemento que você colocou de ter as regras muito claras do papel de cada um, isso ser transparente e comunicado, mesmo que seja leonino, é importante para ver se você quer estar dentro da regra do jogo ou não, certo? Boa. Outro ponto aqui que surge nas minhas pesquisas sobre ecossistemas é a questão da digitalização, né? Uma pesquisa da Deloitte falou que a grande maioria dos ecossistemas tem conexões de dados e de APIs entre as empresas. Obviamente, a gente vem do mundo de tecnologia, né? A bolha aqui da bolha de techs, estamos num podcast falando de tecnologia para vendas. A grande dúvida aqui é:
Será que para fazer negócios num modelo de ecossistemas, eu preciso necessariamente me digitalizar ou não? Na economia real, nas empresas tradicionais, é possível pensar em modelos de ecossistemas onde não necessariamente eu vou ter que investir em ter desenvolvedores, aplicativos. É possível fazer isso? Ou você acha que necessariamente indo para um conceito de marketplace, eu preciso ter tecnologia envolvida para multiplicar esses ecossistemas? É difícil você pensar uma empresa que vai sobreviver sem assim, não vou dizer nem o mínimo, assim, o médio de tecnologia. Mas a gente começou a escrever o livro e pesquisar também muito no viés de tecnologia, né, os cases maiores e até pega uma Microsoft, inspiração e tal. Mas, quando a gente volta, e desde que eu comecei a olhar mais para parcerias, ecossistema de parceiro, essas relações existem desde sempre, né. Então não tem nenhuma expectativa de estar, né, falando: "Uau, faça parcerias como algo super inovador". O que realmente não existe, na maior parte dos casos, é uma intencionalidade, uma clareza. Então você pega os casos, vamos pegar aqui no Brasil, uma estratégia de distribuição de revendedora Natura, baita case, né, offline Com de o livrinho. com o livrinho, entendendo que o que que gera valor ali, ela sentar na casa da dona de casa, tomar o cafezinho, falar da vida dos filhos, não sei o quê, e vender o produto Natura. Essa capilaridade, esse é o valor. É uma revendedora que tem um papel de amiga ali, de então tem uma outra contribuição, estratégia totalmente offline. Você pega, cases de produtos que são vendidos em conjunto, então você pega uma Nike e o Jordan, por exemplo, o desenvolvimento do produto do tênis do Jordan, que é um dos maiores cases de parceria. Claro, tem muito de digital aí, mas a essência do negócio é uma essência de indústria, de varejo ali, né. Então, Uma das primeiras collabs, digamos assim, né. né, das primeiras collab raiz ali, É. né, quem viu o filme entende muito a clareza do que a Nike estava buscando quando fala de escolher um atleta que vai ter longevidade com a marca, né, vai pegar o jovem e vai ainda ficar mais um tempo, pegar um super atleta, né, que é o posicionamento, em vez de eu diluir em vários jogadores de basquete, eu vou all in, tudo que eles têm, eles vão, num produto só, mas para incentivar o cara, vamos 50-50 aqui para a gente entrar no risco junto e aí, ele também vestir a camisa dessa forma. Então acho que tem muitos cases. A gente foi passar férias em família, agora a gente foi pra França, a gente entrei no Louvre, e aí eu comecei a ver, eu falei assim: "Nossa, mas quase todo mundo aqui tá de fone". Comecei: "Putz, tem um ecossistema aqui de agente de turismo que tá aqui", no nosso caso, que estava em família, com criança. Eu peguei uma monitora, uma tutora lá, que ela falava português, especializada em criança, então um tipo de parceiro do Louvre que customiza para a necessidade que a gente tinha, que era falar português, atender criança, então você economia totalmente tradicional, zero de tecnologia, totalmente no momento de indicação, e eu saio do Louvre mais feliz, como cliente, mais satisfeita, né, tenho a oportunidade de voltar, enfim. Então acho que tem vários casos que são, quando a gente muda essa lente, você começa a ver parceria em tudo. Mas, quando a gente fala das empresas que vão sobreviver e crescer indefinidamente, não é um Louvre que vai ser uma Amazon, né. Então, assim, nos negócios sempre tem insights que a gente pode aproveitar dos mundos mais modernos, de tecnologia, mas quando a gente fala desses cases muito grandes, pelo menos essa visão, acho que o principal aqui é dado, né, e aí utilizar de tecnologia para entender melhor essas relações e potencial de crescimento de cada uma delas, né. Eu gostei muito que você falou a palavra intencionalidade. Então, acho que se você quer construir um ecossistema de negócios ao redor da sua empresa, você precisa olhar todas as oportunidades que existem, você precisa ter intencionalidade em como que você vai agregar mais valor para o cliente e pensar quem são essas partes que estão envolvidas para trazer ela para próximo, para fazer com que essa maquininha gire ao seu favor. Falando de ecossistemas não digitais, né, na época que eu trabalhei no LinkedIn, eu atendi a América Latina, né, a gente tinha um escritório só aqui só lá em São Paulo, e aí eu viajava para a América Latina toda, e a gente não tinha, canais locais, né, mas encontrei uma rede de consultores parceiros, né, era a época que todo mundo queria fazer treinamento de perfil de LinkedIn. Eh,
foi um negócio muito natural de se aproximar dessas pessoas, mas eu fui com a intencionalidade. Em cada grande cidade, eu buscava quem eram os principais consultores de treinamento para perfil de LinkedIn e o que que eles precisavam. Eles queriam geração de demanda e autoridade do LinkedIn. Falei: "Legal, pessoal, a gente organiza um evento com a minha marca, vocês enchem de público, porque eu preciso de lead. Eu dou autoridade para vocês, vocês me trazem os leads", era um ganha-ganha. Isso gerava 40% da minha receita, ou seja, os 3 anos lá que eu ganhei o President's Club, 40% foi desse público. E não tinha plataforma, era inclusive um programa informal lá dentro da companhia. Mas entendendo a dor que eles tinham, eu tinha uma dor, a gente juntou os interesses em comum e essa máquina girou. Então acho que para exemplificar, dá para qualquer pessoa, dentro da sua organização, começar a pensar como que você cria o seu pequeno ecossistema, né. E com o tempo você vai usar a tecnologia para multiplicar. Você falou da Natura, né, Natura, Jequiti ou a própria Tupperware, né. Uhum. Eu uso às vezes a Tupperware como um exemplo de vendas, onde iam lá as mulheres para colocar os potinhos ali de hoje isso tudo é um e-commerce, né, ou seja, você vai colocando a tecnologia para aumentar a produtividade, para melhorar a comunicação, para ter mais base de dados, para gerar mais demanda, mas você pode começar isso de uma forma digitalizada, porém, se você quiser crescer, vai ter que contratar desenvolvedor sim, custa caro, vai ter todos os problemas de tecnologia que vem aí atrelados a isso. Exatamente. Ô Nara, vamos lá, eu queria entrar aqui agora no na realidade de empresas brasileiras, né. Trouxe mais alguns dados aqui, né, ó. Empresas que atuam em parcerias de ecossistemas têm 2 vezes mais chances de lançar novos produtos de sucesso e uma redução de tempo de go to market. Acho que isso está bem correlacionado de entender bem o cliente aqui. Eu queria que você falasse, quais são os principais ecossistemas de empresas brasileiras que têm se destacado, aqui se tiver alguns exemplos para trazer para a gente, e dentro da história desses casos que você vai compartilhar, o que que eles têm de fator crítico de sucesso, né, assim, a gente já falou isso bem lá no comecinho, que é entender o cliente, como que isso foi construído, mas vamos tentar trazer aqui alguns casos tropicalizados brasileiros. Boa. Um dos principais cases de ecossistema que eu admiro muito é da OMI, então, Uhum. caso clássico, assim, Muito legal o caso deles. muito legal, porque eu acho que traz elemento de intencionalidade, de teste, mas a OMI é um RP que atende pequenas e médias empresas ali. Eles começaram com uma tese de parcerias com contadores, e aí a história que o Marcelo conta de um jeito tragicômico aí, porque ele foi num evento, viu um evento de contadores, plaquinha, né, contador quer ser um parceiro, aquela coisa, gerou uma demanda de contador e falou: "Vou testar". Então o valor para o contador era: "Usa a minha solução, que você, né, vou te remunerar aqui, vou fazer um comissionamento, mas também você vai ser mais produtivo, vai ser mais digital, entregar mais valor para o seu cliente e tal". Beleza, pegou 2 contadores para testar e falou: "Vende na base". Os contadores foram lá, arrebentaram de vender e ele fala que foram os 2 únicos contadores vendedores que ele teve at all. Porque, assim, apesar de ter o fit, fazer sentido para a realidade dele, etcétera, contador não é vendedor. Então, para todos os outros, a hora que ele foi escalar, falou: "Tá, mas você vê o valor, a lista de clientes está aqui, meu produto está aqui, por que que você não vai dar um match aí da". Então, Esse não é o meu business é prestar um serviço de contabilidade, né. exato. E aí o aprendizado é que para mim é muito de respeitar a essência do parceiro. Tem muita gente que procura plural desde sempre, fala assim: "Eu quero fazer parceria com um contador", e aí pra ele vender. Tá, mas assim, qual que é o valor que você gera e principalmente, qual que é a essência dele? É a essência tradicional. Então, assim, ele pode ter um papel ativo no ecossistema? Sim, claro. Então, a OMI pega os contadores hoje, eles geram a demanda, depois de confiarem no produto, passa a lista, aí o que que eu preciso? Eu preciso de franquia, né. Franquia porque é o cara que tá lá, que é o vendedor, mordedor de mesa lá, que o cara vai, fecha aquela conta e o serviço é interno. Então ele tem um ecossistema de um contador gerando demanda, a franquia lá, um papel ativo de fazer a venda, etcétera, e o serviço ele faz internamente. Então triangula para o cliente, experiência, tá tudo coberto com o melhor que pode ser ofertado. Pego a credibilidade do meu contador que eu confio, né, alguém para me atender, às vezes até presencialmente e tal, regional, sem a OMI precisar ter uma força de vendas local pelo Brasil.
mais o serviço que eles fazem remoto. Então eles conseguem triangular muito bem, cresceram super, empresa que está indo super bem, e eu acho que é muito legal esse insight de respeitar a essência do parceiro, sabe? Não adianta você pegar o contador e dar 500 treinamentos de venda, colocar eles para escutarem um podcast, fazer spin selling, fazer... Não vai, entendeu? Sim. Então você tem essa expectativa, esquece, porque é muito difícil você mudar. Alguns você consegue mudar, mas assim, na essência não contaria com isso, né? E esse caso da Omie, né, é muito legal porque ele criou um novo canal de distribuição, não vamos chamar de vendas, porque o contador definitivamente não é um bom vendedor, mas ele fez essa análise, né? Ele olhou, pô, eu estou vendendo um RP para uma pequena e média empresa. Quem é o grande advisor desse cara? É o contador. Se o contador é bom, é ruim, é outros 500, Uhum. né? Mas essa é a pessoa em quem ele vai confiar. Como que eu faço esse elo ser parte da minha jornada? Quais são os interesses que ele tem, né? Então, outros players também desse mercado foram para esse caminho, né? A própria Conta Azul tem uma estratégia parecida. Players de fora que tentaram entrar no Brasil, como a Intuit, tentando morder esse ecossistema, mas você percebe que tem uma certa fidelidade, né? Então, também virou uma estratégia de defesa de mercado, né? Claro, claro. Quanto mais escritórios de contabilidade ele foi fincando a bandeira e me protegendo, o escritório ele quer ter eficiência operacional. Pô, eu vou ficar trabalhando com 2, 3 ERPs, eu vou selecionar que eu quero com esse aqui, funciona melhor para mim, e começar a desenvolver o produto para viabilizar, facilitar a vida do contador para ele prestar um serviço mais fácil. Então, olha que louco, né? Qual é o problema do contador? Conseguir prestar o serviço de contabilidade com mais facilidade, com conciliação bancária e etc, etc, etc. Ah, se pingar uma comissãozinha aqui da venda, ok, não é esse o meu grande ganha-pão, que inclusive até para aproveitar a sua experiência em SaaS, eu queria falar um pouco sobre isso, né. Indo para o modelo de ecossistemas e canais dentro do mundo SaaS, essa é uma mudança relevante, né. No passado, as grandes empresas de tecnologia, elas conseguiam monetizar sua cadeia através do momento da venda de licença, né. Uhum. Você dava aquela paulada e remunerava a cadeia como um todo. No mundo de SaaS, né, de Software as a Service, isso mudou, né. Você precisa conseguir agregar valor de outras formas para o cliente, para o parceiro, porque não vai ter aquele volume de dinheiro gigante na cabeça. Você vai ter uma construção normalmente de um colchão de receita recorrente, que é isso que vai viabilizar o negócio dele, né. Exatamente. E aí a comissão, ela pode vir de algumas a monetização pode vir de algumas formas, né. Comissão acho que é uma delas aqui mais óbvia, mas a própria prestação de serviço, a gente tem uma informação já que a Microsoft, a cada dólar de receita de software que a Microsoft gera para ela, o ecossistema está movimentando $10 em serviços, em produtos, em apps. Então, assim, um ecossistema 10 vezes maior do que o faturamento da Microsoft, que já é um faturamento extremamente expressivo. Então, às vezes eu atendi um cliente que para cada real de comissão, um SaaS que faturava 250 milhões por ano, para cada R$ 1 de comissão que o parceiro dele ganhava, ele estava fazendo 23 de serviço. Ou seja, uma relação muito desproporcional quando a gente fala de prestação da prestação de serviço. Mas às vezes não é nem só isso, né? É o valor de estar numa comunidade, de poder gerar a demanda. Então por isso que, quando a gente tem tickets menores, isso não vai ser o que vai diretamente mover, às vezes é melhor você pagar um pouco menos de comissão, mas co-investir numa estratégia de marketing, lançar um produto em conjunto, fazer um evento conjunto, que isso pode fazer a roda girar de uma forma, melhor, e daí dentro do seu centro de custo, meio que tanto faz o que você vai como que você vai aplicar a verba, alocar, mas desde que caiba, né. Então acho que tem que pensar de uma forma um pouco mais criativa e não óbvia do que a gente fala, a comissão, fazer a comissão só quase que dá mais quem tem preguiça fala: "Não, dá 10, 15% é o que cabe", mas assim, sabendo que você pode não gerar valor só aí, né, melhor às vezes, assim, investir em capacitar esse parceiro, fazer ele prestar um serviço melhor, indicar mais, etcétera, que aí a roda dele, o valor que ele vai ganhar. É isso, né, muita gente quando vai construir um ecossistema: "Ah não, mas eu pago uma comissão muito agressiva". Cara, talvez não é isso que o outro lado precisa, né, voltando no exemplo da Omie, o que o contador precisava era de uma solução tecnológica que resolvesse o problema operacional dele, então eu vou investir o dinheiro em tecnologia ao invés de eu investir em comissionamento. E um outro exemplo que eu acho que é legal também de empresa brasileira e desse tipo de entendimento do que é valor, é a Petlove.
A Pet Love tem uma estratégia de ecossistema muito robusta, eles são agressivos também em aquisição, né, mas é engraçado porque a jornada ali do cliente, na verdade o pet, né, é a parte do cliente, mas é o tutor do pet, né. E aí uma estratégia de Tutor do pet. Vamos falar a verdade, o pai do pet, mãe é, do pet. pai do pet, mãe do pet, lá só 1% dos funcionários não tem pet, engraçado, né. E eles, entenderam uma parceria que mudou muito a forma de monetização, é a parceria de seguro com a Porto Seguro. Então, eles começaram pegando um know-how da Porto Seguro de como faça um seguro para o pet, e a partir daí eles absorveram toda o know-how e a operação de seguro da Pet, então fizeram um BizDev grande, robusto, pegaram esse know-how, hoje eles internalizaram a operação, tocam toda a parte de seguro da Porto Seguro ali dentro da Pet Love, além daí de parcerias com várias outras coisas, distribuição, pegam veterinário, pegam o pai e a mãe do pet, pegam diferentes personas ali com uma estratégia de aquisição de tudo que não é core, que não é dado para eles. É, Dog é Hero. muito legal esse case que você falou, porque a gente estava falando de cases offline, né? O cara é um varejo, né? Que vende ali ração para pessoa física, para comprar pro seu animalzinho. E ele percebeu, acho que esse é um dos elementos de ecossistemas que a gente está vendo todo mundo virando fintech hoje em dia, né? Por quê? Legal, eu tenho um negócio de varejo que normalmente é apertado pela margem, estou sendo pressionado pelos e-commerces. Onde tem mais dinheiro, né? Então, quando você tem um ecossistema, você pode buscar soluções. Opa, peraí, onde que tem mais margem no que norteia o meu cliente? Então, eu vendo ração, opa, eu vender seguro tem muito mais margem. Se o pet precisasse de empréstimo, o pessoal estava dando empréstimo para o pet também, Exato. né? Então, acho que é olhar dentro dessa estratégia de parcerias, né, de construção de ecossistemas, onde estão as margens que você pode parcerizar e buscar parceiros que possam fazer isso. E aí é muito, até interessante, né, para compartilhar aqui. Na época que eu estava na Acreditas, que é uma fintech, a gente tinha um modelo de vender o empréstimo consignado privado para os RHs, Uhum. né? E a gente fazia um convênio com o RH para colocar lá na ponta e tinha um elo dessa cadeia que era quem tinha o software de folha de pagamento, né? E a gente, pô, legal, como é que a gente fica amigo desse Entrega. cara para facilitar a vida do meu cliente, que era o RH? A gente fez uma parceria com a TOTUS, a gente fez uma parceria com a Senior Sistemas, a gente foi fazer uma parceria com a LG também, porque esses caras, eles eram viabilizadores, enablers com que isso acontecesse. E é interessante que eu fui muito tempo TOTUS, né? Então eu conheço muito bem o ecossistema, então eu consegui enxergar essa história, quais eram as dores dos dois lados. Eu, de um lado, como Creditas, a minha grande dor era conseguir chegar nos clientes que usavam lá a folha de pagamento para vender o meu serviço financeiro. E do lado da TOTUS, eu consegui ver o contrário. Pô, eu tenho uma base gigante de cliente aqui, como é que eu ofereço serviço financeiro para esse cara? Mas eu não sou um banco, eu não sou. E morda um pedacinho, E eu né. mordo um pedaço disso. E aí, pô, junta a fome com a vontade de comer. E eram duas empresas super agressivas, né? Vou dizer que as reuniões ali não eram das reuniões mais amigáveis, mas a hora que chegava na mesa era tiro, porrada e bomba, no final um querendo matar o outro, mas, opa, peraí, os dois têm objetivo de negócio alinhado e era uma parceria muito frutífera, né? Então, quando você olha para o que você tem de ativo e o que você precisa e você vai buscar um player estratégico, é onde surgem também negócios muito, muito relevantes, né? E volta ali no que você falou, né, conheço a jornada do cliente e sei o que ele vai precisar em cada momento. Quando a Thalita estava conversando com a gente, que é a CEO da Pet Love, ela falou: tá, além da demanda já existente que você tem, que são as pessoas que já compram ração porque já tem pet, tem todos aqueles que não têm pet ainda. Qual que é a principal objeção de quem não tem pet hoje? Primeira que aparece é: "Eu vou viajar, não tenho quem deixar". Então, assim, se eu entender essa objeção lá do começo, quem que pode me ajudar? Serviço de passear com cachorro. Então você começa a aumentar a sua geração de demanda, eu vou vender ração, vou vender seguro, até, eh,
Depois eles têm processo funerário lá, então assim, pega desde o não tenho, vou gerar a demanda até a outra ponta, quais são todas as oportunidades. E aqui fica tranquilo, quando você viajar, a gente tem um serviço que vai passear com o seu pet, tá tudo certo e tal. Então daí você vai aumentando ainda a geração de uma demanda e monetizando de diferentes formas, né, não só na base que você tem, mas também ampliando, essa audiência, né. Eu gostei muito desse case, mas eu quero que você pare de falar, porque senão eu vou ter que arrumar um pet lá em casa e a gente já tá com eu já sou pai de humano, tá, você também, né, Tem de mas planta, não, de planta também, a planta não deu certo lá em casa. Bom, estamos indo aqui quase para nossa reta final, mas eu queria falar agora de histórias tristes, né. Histórias tristes, elas também movimentam a internet e, assim, empresas com ecossistemas conseguem reduzir muito o seu CAC, né, ou seja, graças a esse efeito de rede, mas custa muito botar um grande ecossistema de pé, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre histórias tristes de grandes ecossistemas que foi investido muito capital, muito dinheiro para ser construído e efetivamente esses ecossistemas não viraram. O que que tinha por trás, o que que deu errado, quais são as lições aprendidas? Você já deve ter visto vários cases aí que a maquininha efetivamente não girou como era esperado, com essa promessa de ter um custo de aquisição muito barato ao longo do tempo. A gente tem vários cases que não deram certo e aí volta, assim, a maior tem uma pesquisa da BCG que ela traz a categorização dos maiores motivos por que ecossistemas falham. E aí, são vários motivos que eles colocam, governança, incentivo, etcétera, mas se você categoriza esses motivos, 85% deles são problemas de design do ecossistema. Então só 15% é execução. Ah, eu paguei 10 ou 12% de comissão, treinei mais ou menos, o perfil era assim o assado, tudo isso é execução. O maior problema 85% desses motivos são problemas de design. E aí esse design passa por o que a gente falou, de ter clareza, visão, modelo de negócio, toda a parte que arquiteta uma estratégia de parcerias. Então, esses cases menores, ali que começou e não deu certo, começou na área de vendas, tal, que a gente falou, daí tem de balde, né. Então que a gente tem que voltar para casa, para a clareza do modelo de negócio, antes de pensar numa estratégia de ecossistema. Mas dos grandes, tem um que é triste que colocou dinheiro, mas que é o clássico de Kodak, né. Então você pensa, uma empresa que dominava esse mercado, que não entendeu uma mudança de comportamento de digitalização, que quando foi fazer uma mudança de pra câmera digital ainda ficava pegada, imprimia foto e perdeu uma oportunidade de fazer parcerias com o Instagram, com o Pinterest, com plataformas digitais que estavam crescendo e que poderiam ter dado essa sobrevivência para a empresa, mas que eles tomaram a estratégia de ficar desenvolvendo câmera digital, fazendo tudo internamente, não conseguiram surfar uma onda de digitalização. Talvez eles tenham subestimado o que seria essa mudança de comportamento do consumidor e ficou para trás, né, Deu no que deu. e deu no que deu, né. Outros também, assim, tipo a Nokia, quando tentou desenvolver um sistema operacional que não era o para concorrer com o Android, com o iOS, então falou: "Não, deixa que eu vou fazer dentro de casa", em vez de eu tentar aproveitar, ficou para trás, Tem né. uma história interessante isso com Nokia e Ericsson, né, quando eu tinha uns 14 anos eu fui pra Finlândia, né, fui num acampamento de férias na Finlândia, acho que não conheço nenhuma outra pessoa que fez isso na vida, a não ser as pessoas que estavam ali comigo. E foi muito maluco, né, porque a gente foi nesse acampamento e aí a gente foi fazer depois um turismo na Suécia. Então, na época, pô, isso faz uns 20 e poucos anos já, você saía da Finlândia, aí tinha uma placa lá: "Obrigado por visitar a Finlândia, Nokia", aí você chegava a hora que você chegava na Suécia, você saía do avião, ó: "Bem-vindo à Suécia, Ericsson", né, assim, era bem tipo Brasil e Pega, Argentina né. das duas marcas. Mas é isso, né, elas veio uma nova onda tecnológica e elas não souberam se antecipar ou se parteri parte parterizar ali com as empresas corretas. Dá para dizer a mesma coisa do BlackBerry, né, que fez um ecossistema totalmente fechado e não avançou. Eu aqui no Brasil, eu sempre fico muito impressionado com o negócio da Loft, né. Uhum. A Loft fez, pô, captou um dinheiro absurdo e acho que volta aqui no negócio que a gente falou algumas vezes, que é a história de não entender o comportamento do das partes envolvidas, né. Então, eu vou comprar um imóvel barato, numa condição e etcétera, porque eu sei o preço, mas aí eu vou reformar aquele imóvel,
e aí eu vou fazer as reformas. Mas espera aí, se você perguntar para qualquer pessoa que fez uma reforma, a experiência foi boa fazendo uma reforma? Pô, legal, é aquela tese de startup que eu vou resolver um grande problema, mas será que eu consigo, em escala, fazer reformas de acordo com os gostos das pessoas? E aí foi um caminhão de dinheiro jogado Uhum. fora tentando fazer isso, e depois, enfim, eles acabaram indo para produtos um pouco mais óbvios, né? Produtos financeiros, fiança locatícia e tudo mais, que coisa mais ou menos É. ali se equilibrou, mas acho que para minha leitura ali passa por uma visão de não ter entendido os interesses, as dores e os desafios de orquestrar o design desse ecossistema, né. Não, total. E a gente tem casos também de empresas que tomaram a decisão de não fazer ecossistemas e ainda assim cresceram muito, né. Então você pega, por exemplo, o Tesla, é um case de, close, ecosystem loop, né. Então ele faz tudo dentro de Verticalizou casa, tudo. Tudo bem que verticalizou tudo. é meio maluco o cara, né, então, e Então, tem muito dinheiro. e tem muito dinheiro, tem muita pressa, né, então, assim, acho que um downside, às vezes, quando a gente pensa em parcerias, "Putz, eu tenho que ir atrás do parceiro, tenho que educar, não sei o quê, integrar, fazer". Ele pega, coloca dinheiro e fala: "Eu quero desenvolver, quero agora, tá aqui o dinheiro". Então, assim, a velocidade de inovação que ele consegue fazer, eu acho que ele trabalha com uma janela de inovação, se ele ficar para trás não sobrevive, né, então trabalha sempre na corda ali. Mas, assim, são raríssimas as empresas que têm o fôlego de uma Tesla mas eles tomaram a decisão, é um caso de ecossistema fechado. Aí entra no dilema, para chegar no Brasil vai precisar ou não, mas também eles não têm concessionária, atualiza por software, então já tira um outro intermediador do processo. Mas quando eles vão fazer o sistema de som, por exemplo, sentou com o Spotify e falou: "Não, vamos fazer o nosso, né, não vou pegar um outro existente, quero o nosso". Então ele tem essa tendência a trabalhar tudo dentro de casa, fazer o mínimo de parcerias possíveis e, né, não preciso dizer o tamanho, né, da potência do negócio que ele criou. Então, acho que como contra-exemplo também, É eh isso, né, assim, acho que a grande discussão sobre a construção de um ecossistema de múltiplos parceiros ou fazer o seu ecossistema totalmente fechado é qual que é a sua capacidade de investimento. Você pode ser a Tesla e ter o ciclo completo com muito capital investido, com muita gente dedicada, e você vai ter um grande retorno de mercado, mas você precisa conseguir ter todas fôlego, essas né. É. capabilities ao redor desse ecossistema, ou senão você vai ter que buscar os melhores players ao redor de tudo isso. E vamos para um grande exemplo de uma empresa que é maior do que a Tesla, que não conseguiu entrar nesse mercado, é a própria Apple, né. Claro. Todo mundo sabe que tinha o projeto de ter um carro elétrico da Apple que desistiu, né, desistiu desse projeto, porque era um nível de complexidade que ela não ia conseguir entrar, ou faltava um empreendedor louco Hum, lá para conseguir tocar. botar aquilo dentro do ritmo que precisaria para mudar uma organização. É bem legal Uhum. esse correlação. Bom, estamos chegando aqui na nossa última pergunta, não posso deixar de lembrar a nossa audiência aqui que o Vamos de Vendas é uma iniciativa do Zorro CRM. Ele que foi eleito pela Forbes por 3 anos consecutivos o melhor CRM do mundo. Já pelo Gartner, está eleito lá como o CRM mais visionário no quadrante mágico e também como um dos melhores CRMs de tecnologia pela Nucleus Research. Se você está pensando em CRM robusto para suas operações de vendas e que esteja acessível dentro do seu orçamento, não deixa de acessar zorro.com/crm para conversar com a galera aqui da Zorro para ajudar vocês a entender como que essa tecnologia líder no mundo pode ajudar a empresa de vocês. Beleza? Nara, vamos para nossa última pergunta aqui para falar de tendências, já que a gente falou de um CRM tão visionário aqui como o Zorro. É, segundo a McKinsey, 30% da receita global até 2030 vai ser gerada por ecossistemas. Conta aí pra gente, o que está tendo de novos modelos de parcerias, de conexões, o que tem de tendência nesse mundo de colaboração, de cocriação, de competição. Você até falou um pouco disso, a gente não falou essa palavra competição, mas isso está acontecendo bastante. O que vem pela frente para que os líderes de negócio aqui fiquem atentos e pensem como eles podem aplicar isso no seu dia a dia? Difícil fugir da resposta de "ah", assim, né, mas de uma forma mais abrangente, eu acho que tudo que a gente falou aqui de entendimento do perfil, de geração de valor, passa por personalizar muito a experiência.
né. E aí quando eu entendo que eu posso ter esses agentes diferentes dentro do meu ecossistema, com necessidades diferentes, em momentos de jornada diferente, eu tenho lá um parceiro que está fazendo a sua primeira venda e eu tenho aquele que já fez 1000, né, que tipo de demandas e necessidades eles têm, quanto mais dados a gente consegue ter desses parceiros, mais eu consigo customizar o tipo de experiência e o valor que eu vou gerar para eles. E aí eu acho que tem muitos aprendizados nesse sentido, de tecnologia, de automação, então a categoria de soluções que englobam parceiros hoje está crescendo bastante, né, então, é uma categoria de PRM, né, Partner Relationship Management, que está gerando mais consciência sobre essas diferentes etapas, que o parceiro passa e como é que eu ajudo ele em relação a isso. Então acho que tem uma personalização e sair daquele qualquer parceiro meu ganha 10%, entra aí, se então eu acho que esse é um nível. É claro que quando a gente fala de eu consigo, entender ainda mais, cruzar e falar: "Putz, se ele está gerando lead, não está convertendo, tal, tá aqui o material que eu posso ajudar ele com um tipo de experiência mais automatizada". Eu acho que a facilidade de desenvolvimento de produto hoje, muito puxada por IA também, pode mudar um pouquinho o perfil dos parceiros. Então, quando a gente, pega o exemplo lá, às vezes, do LinkedIn, que você estava falando das consultores de RH. Esse é um cara que era totalmente serviço, né, zero produto. Hoje, às vezes, esse cara consegue tá tão mais fácil conseguir desenvolver uma aplicação, vamos dizer que o cara é consultor de RH para o mercado agro, e o LinkedIn não é especializado no mercado agro, e ele também não é um cara técnico numa empresa de tech, mas talvez ele consiga fazer uma aplicação pequena ali que customize o tipo de experiência que o parceiro dele vai ter, de uma forma mais rápida, mais barata. Então acho que os parceiros eles tendem a ficar um pouco mais tecnológico, mesmo aqueles que têm uma essência, de serviço, né, seja implementar, fazer serviços gerenciados, etcétera. Então acho que isso também vai, vai fazer com que os parceiros consigam acessar mais, e aí eu acho que cabe à empresa, né, a gente tem visto muitas plataformas grandes como infraestrutura e outras diversas aplicações pequenas Legal. de customização, e eu acho que isso tem tudo a ver com o ecossistema, né, você ter uma grande Sim. base ali e ir A plugando. cocriação de produtos, né. Acho que a inteligência artificial, ela vira um habilitador para que novos produtos sejam plugados dentro desse ecossistema, digitalizar pessoas ou empresas que não sejam tão digitalizadas, transferir mais rápido a informação. Então, no final, a inteligência artificial vai viabilizar com que esses ecossistemas cresçam mais rápido, impacte mais pessoas. Quando não precisar de um relacionamento físico, você vai ter gente de qualquer lugar do mundo podendo estar envolvido dentro disso, ou seja, não poderia ser diferente, inteligência artificial vai estar envolvido dentro desse ecossistema. Bom, vamos chegando aqui na nossa reta final. Para a gente fechar, quem quiser falar com você, quais são os canais, qual é o arroba, onde te procura, onde te encontra, deixa seu recado para a galera, para quem quiser procurar a Nara depois de assistir esse episódio de hoje. Boa, a gente está construindo o nosso próprio ecossistema, né, que é o ecossistema Octo, então a gente tem plugado treinamentos, imersões para líderes, advisory, serviços, então a gente está tentando fazer nosso arcabouço aqui, também trazer experts junto com a gente, então quem quiser procurar pluralsales.com.br/método Octo, ecossistema Octo, o meu é Nara Vaz Guimarães, meu LinkedIn, meu Instagram, e fico à disposição para a gente avançar as conversas aí. Muito bom, fico muito feliz de ver o sucesso do livro, feliz de ver a iniciativa do método Octo crescendo e muito feliz de ver essas discussões sobre ecossistema sendo promovidas aí por vocês, duas mulheres muito competentes no mercado de tecnologia liderando essa iniciativa. Vê Pessoal, coisa legal aí. é isso aí, muito bom. Gente, estamos chegando no final de mais um episódio. Como eu sempre digo lá na Pipe Lovers, sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, se você chegou até aqui, assistiu esse episódio até o final, calma, ainda não terminou. Você sabe que se você não compartilhar isso nas suas redes sociais, você não vai aprender. Brincadeira, vai ter aprendido sim, mas você precisa compartilhar essa informação. Então, não deixa de compartilhar no seu Instagram, no seu LinkedIn e marcar @Zorro Brasil, @Vamos de Vendas Podcast e me marcar lá também, @Gupagoto. Combinado? Nos vemos aqui no próximo episódio. Um grande abraço, até mais.